Muito boa tarde, Brasil. No Brasil das Olimpíadas, a gente vai tentar falar um pouquinho de política, né? Até porque, com os andamentos aí dos jogos e tudo mais, para nós brasileiros não tem muito o que comemorar, não. Tirando o time das meninas, né, que deu duas lapadas bonitas aí, né? Parece que ganhou de 3-0 num e de 5 no outro, se não me engano. Né? Agora, os meninos ficaram, como diz o outro, não dá nem para fazer né, mostrar aqui. Né? Ficaram no 0-0 mesmo. Em 2 jogos, onde eles se arrastaram em campo, é complicado, muito complicado. Mas nós não estamos aqui para falar de Olimpíada, não. A gente vai falar mesmo da área política, até porque se espera que o Congresso Nacional tenha um certo movimento esta semana, dê andamento à questão do impeachment da presidente Dilma, dê andamento, pelo menos se espera bastante, na situação do Eduardo Cunha lá na Câmara dos Deputados, né, para ver o que vai acontecer. Aí surgem novas informações, a Odebrecht aí numa possível delação premiada já proposta por alguns de seus diretores, já está colocando todo mundo no mesmo saco ou no mesmo balaio, Zé Serra, o próprio Temer, e a gente fala sobre isso. E eu conto sempre com os meus amigos cientistas políticos para a gente tentar costurar e alinhavar essa história toda. Começa aqui com o mais novo, que é o Rócio Barreto, né? Seja bem-vindo, amigo. Boa tarde, Celso. Boa tarde, você de casa. É sempre um prazer poder estar aqui colaborando e tentando entender um pouco mais dessa arte que é a política, né? Vimos aí nesse final de semana que houve algumas denúncias feitas pela revista Veja e pela Folha de São Paulo, o qual incluiu no mesmo balaio, como você mesmo citou, o ministro José Serra, o ministro da Casa Civil, Aloysio Nunes. Também o Aloysio, né? Exatamente. É verdade. E o próprio presidente da República, Michel Temer, né? A gente vê nisso daí. A semana passada a gente falava que para haver um movimento contrário para que a presidente Dilma pudesse voltar ao cargo de presidente, hoje eu já não acredito mais que ela volte. Era necessário haver alguma coisa. O Marcelo Odebrecht está preso há praticamente 1 ano e começou a fazer a delação agora. Ele ficou praticamente 7 horas conversando com os procuradores, com seus advogados, e ele resolveu relatar. E eu tenho a impressão, Celso, de que ele não iria se comprometer a falar alguma mentira ali, porque ele se comprometeria. Eu acredito que tudo que ele falou, ele tem condição de provar. É o velho ditado, né? Ficaria pior a emenda do que o soneto, né? Verdade. Essa é que é a grande verdade. Para quem já está lá 1 ano dentro do Xilindró, não é fácil, não. Também conosco mais uma vez, Lucas de Sá, obrigado por ter vindo, né? Chamei ele de mais velho, mas é um meninão. Menino. Tem idade dos nossos filhos, essa é a grande verdade. Seja bem-vindo, Lucas. Muito obrigado, viu, Celso? Boa tarde para você, boa tarde para o professor Rócio, boa tarde para o amigo aí de casa. Para nós é sempre uma satisfação estar aqui nesse bate-papo gostoso com os amigos. Congresso Nacional, o que você acha? Movimenta-se essa semana? Olha, não dá para dizer que é um movimento de uma semana típica, mas há movimento, sim, em especial no Senado Federal, que tem essa semana a incumbência de votar o relatório da Comissão Especial do impeachment da presidente Dilma Rousseff, uma votação que merece de todos nós uma atenção redobrada, porque possivelmente esta votação no plenário nos dará o placar, se não exato, mas um placar muito aproximado da votação final do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, que deve acontecer ao final do mês. Na Câmara dos Deputados, a expectativa, para além da pauta encabeçada pelo presidente Rodrigo Maia, que é a renegociação da dívida dos estados, a qual não se sabe ainda se teremos quórum, mas a expectativa é pela leitura do parecer do Conselho de Ética, que pede a cassação do deputado Eduardo Cunha. E aí, nesse momento, que ele o presidente prometeu Rodrigo para Maia agora, né? Está numa sinuca de bico, né?
porque o Rodrigo, conhecedor da casa como é, e favorável à cassação do deputado Eduardo Cunha, sabe que essa votação só pode se dar no momento de quórum elevado. Quando eu digo quórum elevado, eu estou falando para cima de 400 deputados presentes em plenário. Ele sabe que com uma votação com um plenário, com qualquer quantidade menor que essa de deputados, é um risco àqueles que são favoráveis à cassação do deputado Eduardo Cunha. No entanto, a oposição faz aí um jogo que não se sabe onde quer chegar, joga para a plateia e coloca em risco o seu objetivo. Agora, essa votação em plenário só acontecerá depois da leitura. Claro, 2 dias depois. Então, depois, ele tem 48, né? Teremos 48 horas após a leitura. E essa leitura não demanda a necessidade de que o plenário esteja repleto. Não. Até porque ninguém presta atenção mesmo, né? É isso? Exatamente. Para a leitura não há necessidade. O que haverá é uma pressão para que se ponha em votação após a leitura. E aí, esta pressão poderá beneficiar ou não o deputado Eduardo Cunha. Veja só que, cumprido estritamente o prazo regimental de 2 dias, se ele lê hoje a denúncia e faz-se cumprir os 2 dias e apenas os 2 dias, vota-se numa quarta-feira, numa semana em que tem sessões marcadas apenas para segunda, terça e quarta, você tem um plenário extremamente esvaziado, num jogo que só interessaria aos aliados do deputado Eduardo Cunha. A escolha e ele seria obrigado a votar, muito importante. Bem, não depois dessa leitura, porque se fala em 48 horas, não tem que seguir. É um prazo mínimo, né? Mínimo, é um prazo mas mínimo. haja quórum. É um prazo mínimo. No entanto, há uma expectativa aí de que a partir da leitura hajam ações judiciais ou alguma ação do deputado Eduardo Cunha obrigando que se fixe um prazo e uma data para essa votação, que eu acho até correto, porque isso não pode ficar por conta da decisão de uma pessoa só e do juízo dessa pessoa ao melhor ou pior momento, de acordo com a sua vontade pessoal, para que aquilo seja votado, né? Então, imbróglios possivelmente jurídicos virão por aí a partir da leitura do Podendo travar, inclusive, o andamento na Câmara? Creio que sim. Ele apelaria ao Tribunal Superior? Quem de direito pode interferir nesse processo, é o Supremo Tribunal Federal. Imagino que sim, mas tudo ainda depende da decisão do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que já disse que só tomará essa decisão em consenso com os demais líderes da casa, para que não fique somente sob suas costas o peso dessa decisão. Isso não é jogar um pouquinho devagar, não, na presidência da Câmara? Olha, eu penso que ele está fazendo o correto. Rodrigo Maia tem uma estratégia na cabeça para atingir o objetivo da cassação do deputado Eduardo Cunha, que é pôr em votação o parecer do Conselho de Ética apenas com um quórum acima de 440 deputados. No entanto, a oposição o pressiona diuturnamente no plenário para que ele ponha em votação. Então, ele pode acabar abrindo mão dessa estratégia que ele sabe que seria eficaz em prol da cassação por conta da pressão, para que não fique sobre ele a pecha da pessoa que está adiando o processo de cassação do deputado Eduardo Cunha. No entanto, aqueles que o pressionam pela votação podem estar dando um tiro que vai sair pela culatra. Haja vista que o momento de votação... Porque se o Cunha tiver aquele monte de gente apoiando ele, que ele diz ter, né, ele colocaria com facilidade maior pessoas para votarem a favor da permanência dele do que teríamos a presença daqueles que possivelmente votarão pela saída dele. Você não acredita assim, não? Eu penso o seguinte, que muitos desses deputados que, por mais que esteja na mão do Cunha, como ele diz ter, eles não vão querer comprometer suas bases, porque a cassação do Cunha já está praticamente sacramentada. Resta saber o prazo, né? É a questão do time. Como o Lucas colocou, o presidente Maia está fazendo uma articulação junto aos líderes, para não se sentir culpado caso dê alguma coisa de errado, dê certo, para que ele não possa ser cobrado futuramente. Você também dá como fato concreto a saída do Cunha? Hoje, se você consultasse todos os deputados, por telefone ou presencialmente, e perguntar se são favoráveis ou contrários à cassação do deputado Eduardo Cunha, possivelmente você chegaria
próximo ou um número maior do que 400 deputados. Os 150 deputados... Pela saída? Pela saída. Os 150 deputados que dizem ser a favor do deputado Eduardo Cunha já não existem mais. Este número já não é mais o número real. A maioria está consolidadíssima na Câmara dos Deputados pela cassação do deputado Eduardo Cunha. No entanto, ainda não é um fato que vai motivar, por exemplo, que um deputado que em algum momento tenha compromissos em seu estado, ainda mais nesse momento de eleição para as prefeituras e para as câmaras municipais, não é um compromisso que vai fazer o deputado largar a sua base num compromisso eleitoral para vir aqui votar, por mais que ele seja contra o deputado Eduardo Cunha. Estes capazes de adiarem os seus compromissos para votarem aqui contra o deputado Eduardo Cunha já não são esses 400 e tanto. Por isso, a importância do momento da votação. O placar, não há dúvidas de que é desfavorável ao ex-presidente da Câmara dos Deputados, deputado Eduardo Cunha. No entanto, há que se pensar no momento e no quórum. Isso é muito decisivo, não só para isso. A gente que vive o dia a dia da Câmara dos Deputados vive com isso a todo momento. É porque, como é um momento desse que chama a atenção da opinião pública, a gente acaba prestando mais atenção nessa questão do quórum. Mas isso é do dia a dia da Câmara dos Deputados. Nós estamos vendo aí, por exemplo, agora a renegociação da dívida dos estados, em que parte da discussão do vai ou não vai é essa, é quórum. É um projeto de lei complementar que precisa de tantos votos para ser aprovado, quanto a cassação do deputado Eduardo Cunha, exatamente os 257, que é a maioria absoluta da Câmara dos Deputados. Mesmo número Também, do projeto. né? Exatamente. Mesmo número do projeto. E você vê que a discussão é essa, não se sabe se o quórum vai ser suficiente, se não vai ser suficiente, porque o país vive Agora, um por que momento isso atípico. está travado? Cá para nós. Os parlamentares que lá estão representando os seus respectivos estados. Certo. Não tem estado, tirando quase nenhum, né? Que não esteja de pendurado e de pires na mão. Claro que sim. Sim. Essa é que é a grande verdade. Não tem que se aprovar logo isso aí para que até, poxa vida, estão dando um tempo, parece que a dívida vai cair bastante. Mas é os estados vão interesses virar corporativos, afogados. inclusive. Há Celso. fatores nesse Inclusive, projeto aí que complicam muito. interesses corporativos. Servidores públicos estão ameaçando, estão participando dessas votações desse projeto que revê a dívida dos estados, exatamente porque aqueles servidores não terão aumento, vai ter que mexer na reforma da Previdência, vai ter que mexer em reestruturação de carreiras, e muita coisa. Então, esses movimentos estão participando. E o governo não quer entrar em desacordo nesse momento. Uma coisa que eu achei contrário, que o Senado aprovou essa semana na Comissão de Constituição e Justiça, foi o aumento para os servidores do Supremo, servidores do Judiciário, que chega a 20%. Um ministro do Supremo hoje ganha 33 mil, vai ganhar 39 mil. Porém, esse ganhar 39 mil reais gera um efeito cascata porque é baseado pelo salário dos ministros do Supremo, que é calculado o teto. Os demais, né? Que é calculado o teto. Da área jurídica. Exatamente. O teto do Executivo Federal. Então, muitos servidores que nesses anos acumularam gratificações, recebem o teto, vai ter esse aumento. Assim que for aprovado o aumento para eles de 20%, eles vão ter o aumento. O teto vai ser 39 mil reais. No momento em que a sociedade passa por aperto, passa por uma inflação alta, uma crise econômica incrível, que tem muito tudo desemprego. Tudo que se fala hoje é em crise econômica. Exatamente. Né? E a gente não viu uma manifestação do ministro Lewandowski, nem da ministra Carmen Lúcia, que será a próxima presidente do STF. Eles não se manifestaram. E na calada da noite, os senadores, sem querer entrar em contrassenso, porque muitos têm problemas no Supremo Tribunal, algum processo a ser julgado ou alguma folha a ser julgado, então eles não querem entrar em contraditório com o Supremo. Então, passou na Comissão de Constituição e Justiça, agora vai passar na Comissão de Orçamento e praticamente será sabatinado esse aumento para os servidores do Judiciário. A grande verdade é o seguinte, nós estamos passando por um momento, é uma verdadeira tiguaça, né, para o bolso do brasileiro. Você abre alguns jornais, é verdade que se fala muito mais de Olimpíada, né? Você pega a Folha de São Paulo de hoje, eu achei interessantíssimo. O primeiro caderno, que quase sempre mergulha no mundo político, só tinha notícia das Olimpíadas, não tinha sequer umazinha só, né?
para dizer que tinham fugido disso. Não fizeram nem o caderno especial. O caderno especial foi o primeiro caderno, realmente. Mas assim mesmo, aí, você pega, por exemplo, o Correio Brasiliense, é de hoje, segunda-feira, né? Falando recessão no ar. O que é isso? Combinação de preços altos das passagens com renda em queda afasta brasileiro ou os brasileiros das viagens de avião. Fluxo de passageiros está em declínio há 11 meses. Você lembra que era um boom de gente viajando para cima e para baixo, né? Agora declínio em 11 meses seguidos. Somente no primeiro semestre do ano, 3,7 milhões de pessoas deixaram de voar. Né? É verdade que tem aqueles abusados também, né? Você pega na mesma área econômica do próprio Correio Brasiliense, este é de sábado, mas eu guardei, né? Dólar cai para 3,17, facilita viagens ao exterior. Uhum. É aqueles que ainda continuam, né, um pouquinho melhor de vida, né? Buscando aquele desejo supremo de ir lá para Miami, principalmente, né? E tudo mais. E aí vem aquela velha história também, ó, já que estamos na área financeira, me permitam, né? Correio também, dessa segunda-feira, né? Ajuste fiscal está manco. Para especialistas, mesmo com a PEC, que limita o aumento de gastos à inflação do ano anterior, não há garantia de que o governo conseguirá equilibrar as contas públicas. Reforma da Previdência é vital para que a equipe econômica não colecione fracassos. Alguém falou em Previdência agora mesmo. Foi, aí, né? Eu falei agora. Foi você, né? Isso é uma realidade mesmo? É uma realidade. Celso, eu queria fazer um paralelo aqui. A semana passada, eu respondi... Segura o paralelo um minutinho, deixa eu atender a Maria, ok. que ela está esperando desde que eu comecei a ler o jornal aqui, né? Em seguidinha você comenta perfeito. Isso aí, né? E o Lucas comenta também. Oi, Mariane, boa tarde, querida. Mariane? Boa tarde. Diga, moça. Oi, Celso. Boa tarde. Tá. Eu queria falar, inclusive, sobre esse aumento aí do judiciário. Certo. Porque o povo fica falando que o judiciário recebeu isso, recebeu aquilo. Só que aí esqueceram de dizer que o judiciário... Eu tenho uma filha do judiciário. Sim. E posso dizer isso, que tem 9 anos que ela não recebe um aumento. É verdade. Enquanto isso, todo mundo do GDF recebeu, todos os anos recebeu os aumentos. Agora o judiciário, ninguém tem culpa se o juiz ganha 36 mil reais. Mas tem aqueles que ganham menos que estão no prejuízo há 9 anos. Então é isso que esqueceram de falar. Que as pessoas que trabalham no judiciário também compram feijão de 15 reais o quilo, compram leite de 5 reais o litro. E ela não tem culpa, eles não têm culpa do juiz ganhar 39 mil, então que rebaixe o salário do juiz, sabe? Outra coisa, Celso, eu queria falar também sobre que essa semana passada, uma pessoa aí falou que eu estava defendendo a não saída do Eduardo Cunha. Eu continuo defendendo, porque todo mundo se lembra que o Renan Calheiros pediu para sair da presidência do Senado para não ser cassado. Todo mundo se lembra disso. Eu não estou dizendo que Eduardo Cunha seja bom, que ele seja honesto. Agora eu queria que fizesse uma limpeza de cima para baixo. Porque o Renan Calheiros, segundo estão citando aí, ele também é envolvido na Lava Jato. E ninguém fala dele. Por que só fala do Cunha? É isso que eu me refiro. Não estou aqui defendendo bandido nenhum. Eu acho que bandido não teria nem que ir para a cadeia. Toma tudo que ele tem e deixa ele pobre, que esse é que é castigo. Porque quando ele está lá na cadeia, somos nós que pagamos para que eles se mantenham lá, né? Então, outra coisa, eu quero que tu me diga onde é que... Eu quero que você me diga quem é a esquerda nesse país. Que naquele dia a mulher disse para você que você estava defendendo a direita... nos chamou de direitista. Que você me diga quem é a esquerda nesse país. É verdade. Porque se for esquerda, eu me lembro muito bem, quando o Fernando Henrique fez... Eu me lembro muito bem quando o Fernando fez aquele projeto de quem pagava o INSS, que estava aposentado, voltar a pagar. Tá o bem, Fernando Henrique fez aquele projeto. O PT quebrou até os microfones lá dentro e não deixou passar. Qual foi o primeiro projeto que o Lula trouxe quando ele entrou? Eu me lembro muito bem que as pessoas subiram em cima do Congresso, apanharam, caíram dentro daquele poço de água. Será que as pessoas não percebem isso? Eu teria vergonha se eu estivesse defendendo a Dilma e toda essa corja. Tá bem, filha, tá bem. Que o Cunha, ele tem que sair sim, mas junto com toda aquela corja que está lá. Tá bem, querido. Grande abraço, Mariane. Né? Aqui pode falar. É lógico, outro dia, não sei, vocês estavam comigo aqui, o dia que a senhora disse que a gente só ficava do lado direito, né? Não, estava Paulo Fernando e o Yuri.
Melo. Não né? estava lembrando. Dois advogados, né? Um jurista e um advogado. Então essa que é a verdade, né? Eu simplesmente disse que dessa esquerda eu não faço parte. Posso até fazer parte da esquerda. Certo. Agora, dessa que se diz esquerda, eu não posso acreditar numa esquerda que pensa em roubar milhões, que só anda de carrão para cima e para baixo, de jatinho para cima e para baixo, de iates caríssimos. Isso não é esquerda. O maior esquerdista do mundo chamou-se Jesus Cristo. Ele era socialista. Certo? Porque ele partia o pão igualmente. Né? Se ele comia o peixe, se tinha 2 peixinhos, ele transformava num monte de peixe e todo mundo comia por igual. Essa é que é a grande realidade. Então, ser socialista é isso. Não é só pensar no próprio bolso, não. E aí, lamentavelmente, essa esquerda que se apresenta como tal, inclusive nos frustrando a todos que tínhamos como verdadeira esquerda e que nós teríamos um governo pró-trabalhador brasileiro, pensando nas classes mais baixas, e ela deu a entender que isso aconteceria. No começo do governo Lula, a vida do brasileiro melhorou sensivelmente. Nós realmente tiramos muita gente da linha de pobreza. Esta é uma grande realidade. Agora, lamentavelmente, nós estamos colocando esse povo no mesmo lugar. E está todo mundo caindo com o mesmo jeito. Isso é que é triste. Né? Mas fale aí, por favor. Responder a Mariane. Mariane, a questão dos servidores, dos judiciários, técnicos judiciários, que trabalham nos tribunais, no Ministério Público, esse pessoal deve acompanhar, receber os seus aumentos de acordo com todo servidor, como todo servidor público. O que eu falo da questão do efeito cascata é porque é pelo salário dos ministros do Supremo que é determinado o teto. Esse teto gera um efeito cascata imenso, de uma forma, aqui no GDF, me parece que o teto é 90% do teto de lá. Do teto de lá, é. O pessoal aqui vai ter aumento. Os Claro. servidores do TCU, esse pessoal que ganha mais, É efeito cascata mesmo, vai ter né? aumento. Os servidores, analistas do Senado, vai ter aumento. Essa questão de direita, esquerda, isso é questão de ideologia, como a pessoa se posiciona. Agora, Celso, como eu ia falando, eu queria trazer aqui o seguinte. Na semana passada, eu respondi uma entrevista onde a repórter me questionava o porquê das manifestações estarem esvaziadas. Acontece o seguinte, que as manifestações, com exceção daquela dos 20 centavos de 2013, que foram feitas através das redes sociais, essas outras manifestações tinha pessoas que controlavam e comandavam. Hoje, no momento, eles faziam manifestações para tirar um partido do poder. Enquanto as manifestações deveriam ser feitas para tirar os corruptos, como ela falou, que tem que tirar todos. Se for para prender, tem que prender todos. Seja Serra, Temer, Renan Calheiros, todo mundo que tiver envolvido com corrupção tem que pagar. Essa é a razão. Por isso que a gente fala balaio de gato, né? Se balaio os gatos estão dentro do balaio... Não, independente de sigla. Vamos sigla. Um minutinho só, deixa eu atender o Anderson, que está esperando também, e eu prometo que retorno contigo aí. Oi, Anderson. Boa tarde, amigo. Boa tarde. Boa tarde. Veja bem, essa coisa de tirar de sair o Eduardo Cunha, né? Que isso é praticamente uma bandeira que eu tenho, porque eu votei nesse infeliz, né? Sou carioca, né? Eu moro em Petrópolis, mas votei nesse infeliz, deputado federal, né? Essa é uma bandeira que eu tenho. E veja bem, na minha casa, quando tem lixo, eu vou tirando, né, conforme vai me dando a oportunidade. Se eu não posso fazer a limpeza geral, pelo menos o banheiro eu limpo, né? Claro. Pelo menos o banheirinho eu deixo limpo, né? Se eu não posso, não tenho força para tirar tudo, né? Estou eu sozinho fazendo uma faxina enorme, né? Então qualquer porcaria que saia é bom negócio, né? Se eu puder deixar o banheiro limpo ou a cozinha, né? Já é um bom negócio. Quanto menos corrupto lá, melhor. Cada um que sai é uma vitória para o brasileiro. Cada um desses camaradas que sai é uma vitória para o povo brasileiro. Verdade. É uma vitória para o povo brasileiro. Em questão do aumento do judiciário, eu acho muito justo. Foi bom, sim. Os caras estavam muitos anos sem receber aumento. Agora nós temos um outro problema, que são as polícias que têm uma PL
para ser votada para equiparação de salário, que até hoje também não foi votada. A segurança, saúde e educação são os três pilares de qualquer sociedade. Qualquer sociedade. Educação, saúde e segurança. São três coisas que ninguém pode viver sem isso. Né? Ninguém pode viver sem isso. Agora, eu quero dizer também que eu fiquei um tempão aí sem telefone. Eu vi os programas, mas não pude participar, porque não tinha o TP do telefone mais, porque talvez tivesse algum problema aí. Mas eu assisti os programas, viu, Celso? Tá bem, querido. Eu assisto todos os dias os programas. Eu sei disso. Tá? Uma boa tarde aí para todos. Um grande abraço, Anderson. Tá. Meu amigo Lucas. Olha, Celso, o assunto aí do salário do funcionalismo público, eu tomo conta dos últimos minutos. Eu penso o seguinte, vocês melhores até do que eu, sabem que houve um tempo em que ser funcionário público não era negócio nesse país. Verdade. Ninguém queria, a inflação galopava, o salário não acompanhava, o reajuste de funcionário público é muito mais difícil do que o reajuste na iniciativa privada. Ninguém queria isso, era mais difícil. Hoje não, hoje é um bom negócio, especialmente para quem vive em Brasília. Em geral se tem estabilidade, um bom salário, um emprego com... E a certeza de que o emprego vai durar para o resto da vida e mais 2 dias, claro. A não ser que se apronte feio. Né? E a categoria não tem culpa de pedir aumento. Todas as categorias veem no seu conjunto, do seu labor, a necessidade de serem mais valorizados. Culpa tem o gestor que cede à pressão da categoria sem ter dinheiro para fazê-lo. E com isso, endivida o Estado, endivida a União, endivida o município. Não tem culpa a categoria ao pedir, tem culpa o gestor que cede mais do que poderia ceder. Este projeto de renegociação da dívida dos estados impõe um congelamento de 2 anos aos servidores dos estados, a troco da renegociação da dívida dos estados. O governador certamente não tem problemas em aceitar isso. Agora, mas quero ver se o sindicatos e as corporações, por É evidente, tem uma dificuldade. Resta saber se, mais uma vez, nós vamos abrir mão da austeridade financeira em prol do sentimento corporativista de quem quer que seja. É evidente que o deputado também não é de todo culpado por votar contra a austeridade financeira e a favor dos servidores, porque, afinal de contas, é o servidor que o pôs lá, que o votou lá, mas há que se pensar também um pouco na estabilidade financeira do nosso país. Há que se pensar sim, compare aí no seu município, né? Quanto ganha pelo mesmo trabalho, possivelmente, um enfermeiro da iniciativa privada e um enfermeiro dos hospitais. Talvez em alguns municípios a realidade seja diferente, mas, por exemplo, em Brasília, chega a se ganhar no público 2 ou 3 vezes mais do que se ganha na iniciativa privada. Há que se pensar, sim, numa reforma severa na questão dos reajustes do funcionalismo público. Veja que em Brasília, onde o Fundo Constitucional não entra na conta da Lei de Responsabilidade Fiscal, nós já estamos com 80% do orçamento total do Distrito Federal comprometido com o pagamento do servidor. Se isso fosse uma empresa, estava decretada falência, porque não há negócio que sobreviva dessa forma. Então, nós temos que pensar um pouco mais no país. E espero que o Congresso Nacional possa pensar um pouco mais nesse projeto de austeridade financeira que esse governo tenta impor, com algumas falhas, é verdade, mas pelo menos tenta impor, que possa pensar muito mais nisso do que em pautas corporativistas que já fazem parte do ambiente do Congresso Nacional. E nessa brincadeira toda, nós vejamos em Brasília, por exemplo, nós estamos com uma greve do metrô que já se estende por 60, 70 dias, não é isso? Nós estamos com uma greve da CAESB que praticamente está chegando lá também em termos de dias. Nós temos a Polícia Civil parada, embora a Justiça Trabalhista tenha mandado retornar e tudo mais, né? Eles parecem que têm uma assembleia agora e vão resolver o que vão fazer da vida. Mas é um efeito cascata enorme. Você privilegia uma categoria e não privilegia outra, você está dizendo, opa, poxa vida. E o meu? Eu também, como diz o outro, meu bolso também sofre o efeito inflacionário. Não tem como correr dele. Ele atinge o menor e o maior, o rico e o pobre.
A classe média está descendo novamente. Eu falei ainda há pouco que o governo Lula, no seu princípio, supervalorizou o brasileiro, né, fez realmente que o brasileiro saísse da linha extrema de pobreza, em grande maioria, que o pobre passou a ser uma classe média, né, baixa ou média, né? Eu não gosto muito desse negócio de como eles enfeitaram, né, para dizer cada um onde é que fica. Mas a grande verdade é que o brasileiro passou a comer melhor, a viajar um pouquinho mais, a se alegrar um pouco mais. Agora tudo isso está acabando. Rapaz, eu só ouço choradeira, Rócio. Verdade, isso é verdade. Entra no supermercado. Se você não vê algum, como diz o outro, já brigando, que quando tá marido e mulher, então, meu Deus do céu, né? Que um pega o negócio, não, está caro demais e tal, né? E aí o pau quebra. Meu Deus do céu, tá difícil, mano, velho. Você falou agora há pouco, Celso, sobre as pessoas que viajavam muito de avião, teve aquele boom, as pessoas o pobre viajavam de conseguia. avião. Chegou um momento em que a passagem de avião, você para ir, vamos dizer, Brasília, São Paulo, Era ficava mais mais barato do que de você ônibus. pagar um avião, né? Aproveitando as promoções e tudo mais, do que você ir de ônibus, É verdade, mano. Verdade. Então as pessoas se acostumaram com isso. E hoje, com essa crise, Celso, as pessoas que passavam férias na Europa, começou a passar férias no Nordeste. As que passavam férias no Nordeste, as pessoas que moram em Brasília começaram a fazer um passeio aqui em Caldas Novas. E as que iam a Caldas Novas se restringiram a ficar no DF. Todo mundo teve essa despesa. As diaristas que cobravam 120, 150 reais, hoje elas estão fazendo por 80. Vem de Santo Antônio do Descoberto, vem para o Guará, vem para o Plano, para o Sudoeste. Fazer por 80 reais, elas preferem reduzir o valor do que ficar sem fazer. Porque elas chegam e falam, eu prefiro ganhar menos do que não ganhar nada. E essa é a verdade. Mas essa é a grande verdade, ninguém pode parar, meu amigo. Todos os serviços estão baixando os preços. O número de pessoas que eram domésticas, né, que ajudavam no lar o tempo todo, 30 dias no mês, boa parte foi botada para correr, mano. Foi. Né? Aí esse povo se transforma em quê? Vai tentar fazer individual. Isso, que é exatamente o que está fazendo, abaixar o preço. Exatamente, eles estão baixando o preço. Por isso que eu acho esse aumento de 20% nesse teto aí que vai causar esse efeito cascata enorme, eu acho esse momento é um momento indevido. Concordo com o Lucas quando ele falou, todos os servidores, todo mundo precisa ter seu reajuste de acordo com o seu trabalho. Mas com certeza. Não é o momento adequado. Eu até estimo realmente o judiciário, porque há muito tempo que não vi um aumento assim. Não, essa é que é a grande verdade. Falar que um juiz de alta corte ganhar 30 e poucos mil reais... Fora as outras mordomias, auxílio paletó, auxílio moradia, entendeu? Auxílio isso, auxílio aquilo. Oi, Antônio. Boa tarde, amigo. Antônio? Celso, o problema é o seguinte. Uma campanha de um deputado hoje no Distrito Federal em torno de 2 milhões. Aí, será que ele vai lá para ganhar porque ele é bonzinho, para gastar 2 milhões e no salário dele durante os 4 anos não chega a isso? É porque ele é bonzinho? Não. É porque ele já está com o olho grande lá na frente. Existe aquelas empresas que fazem o financiamento de campanha. Existe aí, peraí, depois eu vou te financiar, mas você vai me dar uma obra para mim fazer. E essa obra, ela é parcelada. Eu vi o governador essa semana falando em 50 milhões numa obra aqui no Distrito Federal. Eu moro aqui na quadra 13 do Gama aqui, no setor oeste. Cara, eu moro aqui desde 1963 que eu moro aqui no Gama. Eu nunca tinha visto pintar esses asfaltos nas entrequadras. Nunca. O atual governo deixou de botar médico no hospital do Gama para ficar passando liça amarela no asfalto, onde só tem os moradores aqui que passam aqui. Pra que isso? Gastou milhões para pintar asfalto aqui. As ruas principais, tudo bem. Agora, nessa entrequadra aqui, pintar asfalto, pelo amor de Deus. E no hospital do Gama, não tem médico, nem no hospital infantil, na pronto-socorro infantil e nem no pronto-socorro adulto. Isso é uma vergonha. Eu tô com 65 anos de idade, eu moro aqui, cheguei aqui dia 25 de dezembro de 1958. O meu pai era funcionário da aeronáutica e isso me dava orgulho daquela época. Hoje, dei vergonha, quando eu estava no Mato Grosso outro dia, meu tio disse, espera aí, Brasília não tem mais nem médico? Não tem, tio, não tem, porque infelizmente não tem. Agora, outra coisa, na responsabilidade fiscal,
o orçamento que tem na área de segurança e educação, que já é um fundo constitucional, meter a mão na grana, eu sou funcionário público, eu sou militar, e já está dizendo que não tem dinheiro para pagar. Ah, pelo amor de Deus. Era isso que eu queria fazer. Muito obrigado. Grande abraço, meu amigo. Obrigado. Tchau. Obrigado pela participação. Essa da tinta aí, para mim, é novidade, né? Pode falar em tinta, deixa eu gastar 30 segundos. Né? Eu queria descobrir quem é que fez aquelas faixas de rolamento em Águas Claras. Como é que eles conseguiram uma tinta com aquela qualidade? Pintaram as faixas de rolamento, não faz o quê? 90 dias, 120 no máximo. Vai lá para ver, não tem mais. Aquela tinta avermelhada que colocaram na via das bicicletas, essa não faz pouco mais de 30 dias, não faz 60. Já sumiu a tinta todinha. Agora, pergunta se pagaram menos por isso. E pergunta se há governo que vai cobrar para que eles voltem a pintar novamente. O que está faltando em Brasília é única e exclusivamente gestão governamental. Alguém para poder fiscalizar. Certo? Porque fazer um negócio desse, levar a baba que eles levaram para fazer serviço, porque foi particular, cá para nós. Em 90 dias, 120 dias subir, é realmente desgoverno, lamentavelmente. É complicado demais, mas demais da conta. Vamos voltar para Dilma como é que fica a situação da presidente Dilma? Parece que ela está querendo ir no dia da votação e tudo mais lá. Um dos jornais, por exemplo, disse, inclusive, que ela só pediu para que não se fizesse pergunta para ela. Isso é válido? Olha, nesse momento não há dúvidas de que a presidente Dilma Rousseff e as pessoas que a cercam preparam nesse momento uma saída o mais honrosa possível. Haja vista que a saída é praticamente inevitável. Né? Ainda se joga algumas notícias nos telejornais, no noticiário. Hoje mesmo, e até ontem ainda se falava sobre a vontade dela de escrever um livro, quase que em tom de ameaça a ex-aliados, onde ela poderia dizer... aí já é o pessoal que mamava nas tetas e que, de repente, já está procurando outra teta para mamar. Porque esse povo só vai aonde tem leitinho. Essa que é a grande verdade. E veja que são coisas que não beneficiam a presidente. Então, o que o Partido dos Trabalhadores faz neste momento, e não poderia fazer de outra maneira, porque, afinal de contas, o que está em jogo é a sobrevivência do próprio partido, é a construção de uma narrativa de um golpe parlamentar. Essa narrativa tem sido preparada desde o começo do processo de impeachment. Hoje, tenta-se consolidar essa narrativa com a produção de documentários e filmes. Veja hoje que os senadores do PT, na sua atuação na comissão do impeachment, já são acompanhados de câmeras especiais endereçadas exatamente a colher material para a produção futura de documentários e filmes sobre este processo, ao qual se tentará dar roupagem de golpe parlamentar sofrido pelo Partido dos Trabalhadores, impetrado pela elite, que em tese não concordaria com um governo de trabalhadores. Este é o papel do Partido dos Trabalhadores. Não há dúvida de que o único caminho que os resta a seguir é este, é a construção de uma narrativa que o dê pelo menos uma corda para se segurar daqui ao futuro, para que possa dizer para sempre ou para enquanto durar o partido de que foi vítima de um golpe parlamentar, um golpe da elite. Não resta dúvida de que esta narrativa não cola na população brasileira. Hoje a população brasileira não acredita nessa história de golpe, não acredita nessa história de elite contra trabalhadores. O que se vê claramente é uma presidente que foi afastada por uma ineficiência única e exclusivamente sua, seja no trato político, seja no trato da gestão da coisa pública. Não resta dúvida e isso está muito bem entendido na cabeça da população. No entanto, há que se entender também o papel do Partido dos Trabalhadores, que afinal de contas está lutando pela sua própria sobrevivência. Que não é fácil, não. Eu estava lendo uma matéria por esses dias agora, falando do número de candidaturas dos municípios brasileiros, diz que caiu vertiginosamente as candidaturas do PT, que era um partido, graças ao período do Lula e ao primeiro mandato de Dilma, era um partido que mostrava força nos municípios. Verdade. Eu queria só complementar a informação que o Lucas fez aqui, muito correta.
Hoje, eu acredito que não há mais salvamento para a presidente Dilma voltar como presidente. Mesmo que o Temer, por exemplo, tenha que miar no mesmo balaio, ou seja, fazer parte dos gatos que lá estão, ou, por exemplo, se surge realmente uma confirmação... Ainda assim, a presidente Dilma gostaria de apresentar a proposta de um plebiscito para que houvesse novas eleições. O próprio presidente... Devia ter feito isso lá atrás e não fez. Isso, ela perdeu o time. O presidente do partido, Rui Falcão, discorda disso daí. A Dilma já está praticamente isolada. O que o Lucas falou é realmente verdadeiro. O que a presidente Dilma hoje quer é salvar a biografia dela. Construir a narrativa de golpe, de que sofreu golpe, exatamente para ficar dessa forma. Ela quer fazer isso, criar essa construção de narrativa, salvar a biografia. Ela pretendia ir na comissão do Senado, porém não ser requerida, não aceitar pergunta, não aceitar nenhum tipo de sabatina. Ela ia lá fazer a leitura de uma carta à população brasileira. Nessa carta, ela ia explicar, falar que sofreu golpe, que foi dessa forma, e tentar manter a biografia dela. Hoje a gente vê que o PT está em esfacelamento, apesar de quinta-feira ter sido anunciado uma pesquisa Vox Populi, solicitada pela Carta Capital, em que o Lula permanece em primeiro lugar em todos os cenários políticos. Ia, num primeiro momento, num cenário com o Aécio Neves, ele ia para o segundo turno com o Aécio Neves, porém nos outros cenários em que o Serra e o Alckmin eram candidatos, ele ia para segundo turno com a Marina Silva. E se o Lula não desconstruir essa imagem dele, condenar ele num colegiado, numa segunda instância, para que impeça ele de ser candidato como ficha suja e que ele não seja preso, possivelmente o Lula é um forte candidato em 2018, porque com essa construção dessa narrativa do PT de que houve golpe, ele pode perder um pouco essa rejeição. Ou ele vai ser um cabo eleitoral forte para um candidato como Ciro Gomes, um outro candidato, ou até mesmo a candidatura dele mesmo. Ele se candidata e... porque até agora, quer dizer, tem muita fumaça e pouco fogo, né? Verdade. Embora o Ministério Muita Público especulação. Afirma que ex-presidente participou ativamente do esquema criminoso na Petrobras, de fato mesmo não mostraram nada até agora. Aliás, muitas denúncias de muita gente também, mas não há... Agora, dizem que essa da Odebrecht aí, o cidadão tem os recibos todinho, né? Do Serra, do próprio Temer, do pedido dele, do Temer para o PMDB e tudo mais. Mas por muito menos o Romero Jucá foi pedido para que se afastasse. O Henrique Alves solicitou que saísse. E essa foi uma delação do Marcelo Odebrecht, o qual já está preso pela Lava Jato há praticamente um ano. Há muito tempo ele vem conversando com os advogados de como ele ia fazer essa delação. Fazer esse depoimento, que foram 7 horas de depoimento, o qual ele foi inquirido por vários procuradores e as pessoas que estão trabalhando, os investigadores da Lava Jato, e ele fez essa delação. E ou o corpo jurídico, ou o executivo da Odebrecht fez delação que comprometia outros políticos. Essas aí não foi divulgado, nem pela revista Veja, nem pela Folha. Eu creio, o Lucas, que a gente vai ter mais uma delação aí, vai haver mais coisas que vai comprometer políticos que hoje estão se julgando, estão se bancando de honestos. Já tem alguns aí que já estão tentando, já, né? Exatamente. Aqui no nosso caso específico de Brasília, o que se espera e mais se espera é que o GIM busque a delação premiada também, porque ali também é um baú de informações. Muita informação. Essa que é a grande verdade. E a gente sabe disso, né? Claro que sim. Agora, você viu, já que eu falei de Distrito Federal, me permita, né? Você viu os jornais falando do Luiz Estevão, que teria patrocinado, né, a reforma lá onde ele está, lá naquele lugar chamado Papuda, né? Não seria o primeiro. Transformado, não é. Né? Transformado aquilo lá, né? Ainda fazem a comparação com aquele chefe dos traficantes todos, né? Falando igualmente, né?
que lá ele fez quase que um palácio dentro do presídio. Por que ele não vai reformar né? creche? Por que ele não vai construir creche? Cumprir o papel social do dinheiro desviado, o qual ele está sendo acusado. Agora, reformar presídio para dar conforto. Isso é imenso. Né? Os presídios já dão condição ideal para que os bandidos possam lá se estabelecer. Verdade. Não há necessidade Jornal disso. de hoje, ó, Correio Brasiliense. MP, Ministério Público, compara Estevão a Escobar. Segundo a ação do Ministério Público, o empresário pagou pela reforma do bloco onde cumpre pena. Caso lembra o traficante colombiano que construiu um presídio, né? Então, diz que o negócio lá foi para melhor mesmo, né? Banheiro melhor, um chuveirinho quente, com televisãozinha na dependência, né? Eu acho que ele só não conseguiu tirar a grade, né? Mas possivelmente deve ter lá um trilho que a gente chama, que bota a cortina, né? Para esconder o negócio lá. Não seria o primeiro político a fazer isso no país, nem mesmo em Brasília. Até porque cá para nós, né? Nossos presídios são vergonhosos, né? Claro que sim. E aí há que se fazer são indignos para qualquer pessoa sobreviver. Muito serena. Claro, se o cidadão tem condições de fazer essa doação ao patrimônio público em prol do seu próprio conforto, desde que esteja estabelecido ali alguns limites, evidente que ninguém pode ter uma estadia num presídio tida como luxuosa, né? Agora, se pode fazer uma doação e que essa doação não se restrinja somente àquilo que é de uso pessoal seu, essa discussão, para mim, pode até ter fundamento sobre o que pode ou não pode fazer. Mas há que se lembrar também que o vice-governador Paulo Otávio, quando teve preso no batalhão de trânsito da Polícia Militar do Distrito Federal, também fez benfeitorias no prédio, para que pudesse ficar com mais conforto. Ou seja, boa o lembrança. não está inovando. Boa lembrança. Aqui eles mostram, inclusive, a diferença, né? Mostra para mim, Mário, né? Aqui está o novo sanitário, né, da recém-construída obra lá, né? E aqui dos outros blocos lá. Aqui está o lugarzinho onde já tem uma televisãozinha e tudo mais, da reforma, e aqui está o bagaço dos outros lugares, olha aí. Meu Deus do céu. Isso aqui nem animal a gente coloca para viver num troço desse aqui, mano. Essa aqui é a grande verdade. É verdade. Inclusive, meu Deus do céu. A justiça é bem arcaica no Brasil, né? Muitos desses presos já cumpriram mais sua pena, não fizeram revisão de processo, muitos poderiam ter optado por penas alternativas, e isso só amplia esse ciclo penitenciário, assim. E ainda continua muita gente lá dentro, inclusive, que já cumpriu o seu período lá dentro sua e pena, fica aguardando numa fila enorme revertido. uma decisão para que possa Exatamente. sair. Sabe, a justiça brasileira tinha que tomar mais ou menos o comportamento que se tomou em Curitiba, dando apoio, né, ao Sérgio Moro ali e tudo mais. O que a gente gostaria de ver é a liberdade de ação dos nossos juízes, né? E tudo mais. O Sérgio Moro lamentavelmente, ele esteve em Brasília esses dias para trás, aí da semana passada. Rapaz, com esse negócio das Olimpíadas, eu vi uma notinha desse tamanhozinho, assim, em algum lugar e morreu. Aí eu busquei a TV Câmara, né? Foi coisa, por exemplo, saiu na quinta-feira lá na TV Câmara, mas eu acho que vale a pena a gente mostrar o que ele veio fazer aqui. Me permitam? Vamos colocar essa matéria aí para que a gente possa, logo em seguidinha, fazer um comentário e encerrar o programa. Vai lá. Houve manifestação na Câmara em apoio ao trabalho do juiz Sérgio Moro. Ao entrar na comissão especial que analisa as medidas de combate à corrupção, o magistrado foi aplaudido, mas também ouviu vaias. Para os deputados, afirmou várias vezes que apoia as sugestões do Ministério Público que estão em análise na comissão. Minha posição é endossar o projeto. Eu concordo com o projeto. Eu acredito que 2 milhões de brasileiros que assinaram não podem estar errados. Comentou cada ponto da proposta. Disse que é a favor do aumento das penas de crimes contra a administração pública e defendeu partes polêmicas, entre elas a prisão do réu já na condenação em segunda instância. Como o nosso sistema processual ele é muito generoso em recursos, há uma tendência do advogado, por vezes, abusar do sistema recursal, apresentando recursos infinitos, mesmo quando ele não tem razão. A lei não deveria ter essas brechas. Tá?
E aqui a proposta é, pura e simplesmente, do relator do processo, nos tribunais, constatando que o recurso é meramente protelatório, ele poder, desde logo, determinar o trânsito em julgado. Moro também é a favor da proposta que revê o uso de habeas corpus. No mundo inteiro, o habeas corpus ele é utilizado para questionar uma prisão, a legalidade de uma prisão. Então, se o juiz decreta uma prisão, ou se em decorrência de uma condenação criminal alguém vai preso, ou se eventualmente uma autoridade administrativa impõe uma prisão ilegal. Mas no Brasil, há cerca de uns 20 anos, tem havido uma certa deturpação pelo emprego do habeas corpus em processos nos quais o acusado sequer está preso, ou sequer existe uma perspectiva próxima de prisão. A sugestão de se autorizar testes de integridade em agentes públicos foi apontada por ele como uma das mais polêmicas. Seria a simulação de uma situação sem o conhecimento do agente público para testar a conduta moral ou predisposição dele para cometer crimes. Para o juiz, o teste só deve ser autorizado se existir uma suspeita prévia. Você evita que o Estado haja para criar criminosos e não para descobri-los. Então, isso permite alguma espécie de salvaguarda, e eu acho que mais ou menos na linha do que se faz nos Estados Unidos, pelo menos em relação a essas operações disfarçadas. O juiz ouviu elogios e críticas à conduta dele na Operação Lava Jato e também às medidas sugeridas. Imagina, presidente, se um juiz de primeira instância de um estado dos Estados Unidos captasse de maneira ilegal uma conversa telefônica entre o Bill Clinton e o Obama e jogasse nas redes de televisão. Qual teria sido a atitude da justiça? E por que a gente não chama também esses exemplos? Será que os senhores membros da Força Tarefa não pensaram também, juntamente com medidas do direito penal e medidas outras de outras províncias do direito, que possam enfrentar a corrupção de forma eficaz, sem necessariamente recrudescer o direito penal, relativizar o princípio da presunção de inocência como solução para os nossos problemas penais? Isto me cheira a Estado Novo, isto me cheira a 1964, isto me cheira a fascismo. A intenção é criar um novo país. Está clara que a corrupção é sistêmica, é endêmica e sistêmica. O PSOL apoia as 10 medidas, não sem o nosso trabalho parlamentar fundamental, que essa comissão inaugura hoje mais efetivamente. Para Sérgio Moro, a sociedade espera que o parlamento aprove as medidas. É um ciclo virtuoso, mostrando que o parlamento está atento aos anseios da sociedade, que o parlamento não compactua com essas formas mais graves de corrupção. E, às vezes, esses bons exemplos têm um efeito colateral muito mais amplo do que a mera aprovação dessas leis, dessas medidas. A grande verdade é que no Brasil também todo mundo é inocente, né? Você já viu? Você prova que o cidadão tem conta não sei aonde, você prova que ele recebeu dinheiro, mas ele reza e jura de carteirinha, né? Beija até a santinha, se for preciso, né? Para dizer que é inocente. Termina aí, Lucas, para a gente arrematar. Olha, Celso, nos resta dizer depois da matéria de que, ao nosso ver, não seria necessário que o juiz Sérgio Moro viesse a Brasília para dizer isso. Né? Coisas que já deveriam ser da consciência de todos os senhores deputados, não há dúvidas, e isso está bem presente na cabeça do cidadão brasileiro, em especial dessa necessidade de uma reforma do direito penal brasileiro, não só em relação aos crimes de corrupção, mas também em relação aos crimes comuns, uma reforma em especial em relação ao grande número de recursos que a justiça oferece ao país, a prisão de pessoas que muitas vezes ficam 20, 30 anos com um processo ser julgado, prescrição de crimes, tudo isso são coisas que fazem parte do cotidiano da discussão da população brasileira, onde, ao contrário do que disse ali o deputado Vadir Damus, a tendência da população brasileira, a vontade da população brasileira, eu não tenho dúvidas, é sim pelo recrudescimento do direito penal, não resta dúvidas disso. Tá bem. Para a gente encerrar, Rócio. Um minuto e um tiquinho. Agradeço um pouco, agradeço o Celso, agradeço o Lucas, todo o pessoal da TV Gênesis, você aí de casa que até agora está nos ouvindo.
Com relação a esse último vídeo agora, em que o juiz Sérgio Moro faz uma exposição deles, é necessário uma reforma judiciária, é necessário uma reforma em todos os códigos, seja ele civil, penal, porque a gente vê aí, como o Lucas disse aqui, um excesso de recurso, isso é terrível. O camarada prova que o dinheiro é dele, que o camarada tem ali, o camarada fala que é truste. O truste paga as contas dele, paga a conta no restaurante, paga o vinho, paga as joias da esposa. Não, o dinheiro não é meu não, o dinheiro é truste. Paga as minhas contas, mas não é meu. Declarei legalmente no Tribunal Eleitoral. Exatamente. Mas recebeu o dinheiro que foi roubado O camarada já ser preso depois que ele for condenado num colegiado, na segunda instância, isso é relativo, porque o camarada vai até a última instância. Então, a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês é que se manifeste por tudo que vocês acharem que é errado. Não interessa se o político é do partido A, B, C. O que interessa é que ele cometeu o ilícito, ele desviou dinheiro, ele tirou o dinheiro que era da merenda, tirou o dinheiro que era do hospital, lá do Gama, como falou bem o Antônio, e outras coisas. Então a gente tem que se revoltar com isso e se manifestar. Procurar melhor, escolher melhores os candidatos e aproveitar esse ano de eleição aí e mudar os vereadores, mudar os prefeitos, porque mudando agora, com certeza, 2018, o Congresso vai ser outro. A grande verdade é o seguinte, o Brasil só passa por uma mudança se o brasileiro agora mudar do seu município. A grande maioria, a maioria esmagadora dos municípios brasileiros é de pequenos municípios, né? Depois vem os médios, né? Um bocadinho mais, mas grandes municípios, praticamente as capitais e algumas poucas grandes cidades. Esta é a verdade. Se nós não mudarmos no município brasileiro, nós não vamos mudar absolutamente nada. Nós vamos continuar trocando 6 por meia dúzia. Nós vamos tirar um corrupto e vamos colocar outro. Nós vamos tirar um bandido e colocar outro. Nós vamos colocar aquele cidadão que é inocente até que os outros vai morrer dizendo que é inocente. Pode até estar atrás do xadrez. Vai lá no xadrez e pergunta. A maioria vai dizer que é inocente, mano, velho. Poucos terão coragem de dizer, cometi um erro e estou pagando. Agora, a grande verdade é no voto do brasileiro nestas eleições, que nós teremos em outubro, com raríssimas cidades em segundo turno, né? Que a maioria das cidades brasileiras não tem 200 mil habitantes, então não vai ter segundo turno. Passa no primeiro mesmo. Aprenda a votar, vote em quem presta. Esta é o nome. Não tem. Você conhece todo mundo se conhece. Cidadão não leva jeito, mande ele passear. Mande ele procurar a turma dele e esqueça. Não dê a prefeitura para ele, tampouco a Câmara de Vereadores. Grande abraço.